Olá, a gente começa agora mais um Papo com o Editor, programa de entrevistas do Broadcast Político. Eu estou aqui com o repórter Yander Porcela e nossa convidada de hoje é a deputada federal pelo PT, Maria do Rosário, que é candidata à Prefeitura de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda, deputada. Muito obrigada, Luci Ribeiro. Um prazer estar contigo e com o Yander e participar deste momento democrático do Brasil. Obrigada, prazer é nosso, deputada. Para começar, a gente quer saber o que a senhora pretende fazer a partir de 1º de janeiro, se eleita, para evitar que novos episódios de enchentes ocorram na capital gaúcha, né? Para evitar esse caos climático que devastou não só a capital, mas todo o estado. Quais são suas propostas de curto prazo e de médio prazo? Bem, Luci, tu abordas muito bem. São propostas que vão escalonadas no prazo. Primeiro que nós já garantimos que o novo PAC traga recursos importantes para a cidade de Porto Alegre. E estes recursos são para obras, para a recuperação do sistema de proteção contra as cheias da cidade. É um sistema que foi planejado pelo DNOS, é um sistema robusto, um sistema diferenciado de todas as demais cidades, composto por diques, casas de bomba, muro, comportas, um complexo todo que abarca a zona norte da cidade de Porto Alegre até o centro histórico e parte já da área mais ao sul, centro-sul, que é Menino Deus, Cidade Baixa, bairros importantes da nossa cidade até Assunção, até o bairro Assunção. Nós vamos precisar recuperar com obras, justamente, todo esse sistema, com equipamentos também. Mas, ao mesmo tempo que é muito importante que a engenharia e a recuperação seja feita, que a tecnologia seja colocada, outras medidas precisam ser tomadas, porque nós já sabemos que o Rio Grande do Sul está em uma área, um corredor climático, e isso não sabemos só a partir de maio. Em setembro do ano passado, quando as chuvas tomaram o Vale do Taquari, chamou a atenção totalmente a dimensão climática, a proximidade com que esses eventos tendem a acontecer, sobretudo no Rio Grande do Sul, e a condição peculiar da geografia de Porto Alegre, que é o estuário do Guaíba. Ele recebe águas, portanto, de 4 grandes braços de afluentes, de regiões que, quando chove na serra, aqui nós somos de uma forma mais detidamente, mais gravosa, atingidos e atingidas. Então, há medidas para serem tomadas também de forma consorciada. Eu pretendo trabalhar com o governo do estado a recuperação do Comitê de Bacia do Guaíba e trabalhar com as cidades da região metropolitana uma série de ações, obras e consórcio para o trabalho articulado das cidades de um modo geral, diminuindo o impacto que há entre as dificuldades de uma e o alagamento de outra. Além disso, eu pretendo trabalhar com o Serviço Geológico Nacional, que está instalado em Porto Alegre, aqui já tem um bom tempo, alguns anos, um serviço de alerta mais potente, que nos diga não apenas do índice pluviométrico das chuvas, mas nos coloque também informações sobre a chegada das águas pelos afluentes, sobretudo para salvaguardar as ilhas, que não têm barreira física, na proteção, e que são bairros muito importantes da nossa cidade. Também pretendo estender essas obras de proteção para a região sul, onde elas não existem, não há barreiras de contenção na região sul da cidade, ela foi adensada ao longo dos últimos anos, e complementar, e buscar recursos para complementar as questões dos diques internos. Porto Alegre é permeada por arroios que vêm desde os morros até o Guaíba. E eu creio, e é preciso dizer, que a nossa cidade tem áreas de risco muito graves nas encostas dos morros. Então, eu já olho a situação da água do Guaíba e olho os diques internos e os arroios que podem derrubar encostas onde vivem 80 mil pessoas. E, para isso, eu estou trabalhando um plano com universidades locais, com engenharia, com área técnica, para recuperarmos essas encostas, garantindo também segurança para não termos um outro tipo de tragédia. E isso tudo, Luci, acompanhado do básico, né? Porque quando a gente vê Porto Alegre, que foi tomada pelas águas, tendo ela, a cidade, o sistema mais robusto de proteção, as águas entrariam, mas não dessa forma.
e aí eu acho que tem que fazer manutenção. Não adianta fazer obra e não ter manutenção. Os bueiros estão assoreados, o lixo não é recolhido, os resíduos não são reciclados. A cidade tem um problema grave hoje de serviços e de gestão. Uma gestão do atual prefeito que não tem dado conta das necessidades presentes de serviços da cidade. Isso tem agravado nossos problemas com alagamentos e não dá conta, portanto, do futuro. Deputada, eu queria insistir ainda nessa questão, né? Como a senhora lembrou, a cidade já tinha sofrido em setembro, depois veio em maio, e a gente está vendo que os eventos climáticos vão ser cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes. A frequência, o tempo, o prazo entre um período, entre um caos e outro, talvez vá diminuir, e isso no Brasil todo, né? Amazônia, Pantanal, e aí nós temos o exemplo do Rio Grande do Sul. A senhora focou bem na parceria, né, em trabalho aí, entre instituições, seja federais, estaduais e locais, mas a gente sabe que essa questão envolve muito investimento, muito recurso. A senhora falou em recursos do PAC já garantidos, mas a gente sabe que tem um prazo de uso e tem um limite de uso dos recursos do PAC. De onde que a senhora pretende tirar dinheiro, buscar recursos para realmente fazer essa estruturação necessária, porque é uma estruturação que vai levar tempo e dinheiro? Eu trabalho com 3 áreas para atuar em relação aos recursos. A primeira, sem dúvida, é não perder nada dos mais de 5 bilhões de reais que estão alocados para Porto Alegre para a recuperação da sua proteção contra cheias e novos investimentos, por exemplo, em drenagem urbana. Segundo, também, junto com isso, há áreas da cidade que contrapartidas não foram realizadas por empreendimentos, e isso precisa ser verificado. A região da entrada da cidade, em torno da Arena do Grêmio, ela, quando da construção da arena, e isso está judicializado, ela tinha uma expectativa de receber um aporte de recursos importantes para esgotamento sanitário, drenagem, e foi uma das regiões mais atingidas, porque ela não recebeu as obras devidas nem da prefeitura, nem de contrapartida. Mas, além dessas duas questões, contrapartidas e recursos federais que não podem ser perdidos, a cidade de Porto Alegre precisa voltar a crescer economicamente. Nós estamos em uma condição que, entre 2004 e 2024, vou usar um indicador que para mim é significativo. Nós tivemos uma redução da participação do ICMS, do retorno de ICMS para a prefeitura, da ordem de praticamente 12%, que era em 2004, para 6% em 2024. Isso demonstra que a atividade econômica da prefeitura, da cidade, melhor dizendo, da cidade de Porto Alegre, tem sido comprometida ano a ano. Nós estamos sem uma diversificação econômica necessária para uma capital. E, portanto, o meu projeto de trabalho com a cidade, dialogando com empreendedores, desde MEIs, desde microempreendedores individuais, até os maiores empreendedores e investidores na cidade, eu tenho procurado propor um choque de investimentos e uma busca de vocações econômicas. Entre elas, o novo Indústria Brasil, liderado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, tem oferecido recursos, por exemplo, para um polo industrial de saúde e fármacos, que eu creio que a nossa cidade está mais do que habilitada pelo grau de complexidade com a qual ela atende, seja no Complexo da Santa Casa, a alta complexidade em Porto Alegre, as pesquisas, as universidades têm um trabalho muito robusto. Nós temos também o Tecnopuc e áreas instaladas de inovação que podem ser otimizadas através de recursos da FINEP, que estão chegando, mas também através de recursos privados, que em parceria com a prefeitura, mesmo que não seja por via de PPP, mas a gente tem que trabalhar os investimentos privados como motores também desse novo momento que nós temos. A prefeitura fazendo sua parte, o setor privado fazendo sua outra parte. Agora, vejamos, para tudo isso, a base, Lucy e Ander, é que a cidade esteja segura. Toda a nossa área de logística está numa região que foi alagada. Nós estamos até agora sem aeroporto, sem Transurb, com dificuldades no acesso à cidade.
Então, também geograficamente, a nossa rodoviária está ainda atingida, trabalhando parcialmente. Então, nós precisamos que a cidade também repense, talvez, a própria estrutura maior dela, ampliando o espaço físico em que ela se posiciona dentro da cidade. E, além disso, eu sempre me incomodei com o aspecto. A gente viaja, volta para Porto Alegre, cada momento, e vê pessoas que vão para Gramado, Canela, vão à região dos vinhedos, e os pacotes turísticos não apresentam a nossa cidade, porque atualmente a cidade não conta com uma estrutura municipal vinculada ou voltada ao fomento do turismo, a cidade não tem um calendário de eventos, ela parou de ser uma cidade cultural, ela está fora do circuito nacional dos grandes espetáculos, ela perdeu espaço para a vida cultural. Nós já fomos um polo de audiovisual muito importante, com a Casa de Cinema, com o Giba Cis Brasil, com Jorge Furtado, com trabalhos maravilhosos realizados a partir daqui. Eu não quero mais que Porto Alegre seja a cidade do já teve. Eu quero que Porto Alegre seja a cidade que vai ter, seguramente, uma diversificação da economia, para não ficarmos reféns exclusivamente da dimensão imobiliária. Quando só cresce a dimensão imobiliária, nós perdemos qualidade de vida e nós passamos a ter uma bolha imobiliária que pode comprometer também a cidade. É preciso ter turismo, gastronomia, polo de saúde, metalurgia, no sentido de indústria limpa, também que cada vez mais na área de tecnologia é possível. Isso é meu plano, crescimento. E o terceiro ou quarto aqui é a cidade verde. Porque se a cidade ficar marcada pela tragédia, ela não vai captar nada. Mas se nós dermos a volta por cima, recuperarmos infraestrutura, mas realmente formos a cidade da coleta seletiva, a cidade que se assemelhe ao que Medellín fez, uma transformação ambiental e cultural forte, firme, voltada a seus próprios bairros, com corredores verdes, com hortas, com a participação. Isto vai mudar a nossa qualidade, vai nos possibilitar até mesmo usinas de compostagem, de reciclagem e disputarmos a economia verde no mundo. Candidata, ainda continuando na questão das enchentes, mas por um viés mais político, a senhora falou que o atual prefeito, Sebastião Melo, que a gestão dele não está dando conta das necessidades da cidade em relação a serviços, e aí entra essa questão da prevenção de enchentes. Esse fator, né, essa tragédia que foram essas enchentes, são politicamente um fator de desgaste para qualquer governante. Mas a gente tem visto nas pesquisas eleitorais que o atual prefeito continua na liderança, né, ali numericamente, no primeiro turno e também no segundo turno. A gente não tem visto esse impacto, né, do que a senhora tem falado de falta de serviço, de manutenção aí na prevenção de enchentes, a gente não tem visto esse impacto na popularidade, na competitividade dele na eleição. Por que a senhora acha que está tendo, que esse efeito não está acontecendo? Bem, primeiro, Yander, que normalmente eu não comento pesquisas, nem quando eu estou na frente, nem quando eu estou atrás, de modo algum, porque eu creio que as pesquisas são um retrato e a gente está fazendo a vida democrática caminhar, apresentando as nossas propostas. Segundo, eu não procuro um culpado, né? Mas responsabilidades precisam ser exercidas. Eu vejo que o atual gestor, ele se preocupa mais em repassar responsabilidades do que cumprir o seu papel de gestor. Em procurar, ele sim procura culpados, que nunca olha para si próprio. E isso me preocupa, não apenas como candidata a prefeita, mas como cidadã, como pessoa que ama a minha cidade, que vive aqui. Cheguei aqui aos 6 anos de idade. A sensação que eu tenho é que se o gestor que vivenciou tudo isso não viu os problemas que aconteceram nem antes para fazer a manutenção, porque o orçamento que foi aplicado em manutenção de casas de bomba, por exemplo, não existiu, não existiu um orçamento para manutenção de casas de bomba. E, como tu disseste, teve setembro do ano passado, teve janeiro deste ano. Quando a Equatorial não atendeu a cidade no início do ano, gente, já era para ter se dado conta que precisava ter geradores de emergência.
Então, tudo isso que aconteceu sem planejamento, sem plano de contingência, sem preparação, existem responsabilidades. E o que me incomoda é que quando o atual gestor ele não assume sua responsabilidade, ele está, em verdade, dizendo que ele não faria nada diferente. E se ele não fizer nada diferente e as situações acontecerem novamente, nós vamos ter a repetição da tragédia. Eu realmente faria tudo diferente. Eu teria um departamento de esgotos pluviais, como historicamente a cidade teve, que é especializado com engenharia e técnica especializada para cuidar da drenagem e das áreas de proteção. Faria o monitoramento semanal, diário das casas de bomba. Faria a manutenção, que inclusive foi feita por todos os outros prefeitos até aqui. Não só os do PT, mas do PDT, do MDB, todos os que governaram a cidade. Até José Fortunati, até 2 governos atrás, mesmo não sendo do meu partido. Notem, eu perdi as eleições em 2008 para o Fogaça, mas eu tenho que admitir que o Fogaça fez a parte dele para cuidar das casas de bomba. Lá não aconteceu isso. Não foi só porque a chuva não veio. Foi também porque a cidade estava protegida. Agora, há um modelo de gestão atual que é do fundamentalismo contra o setor público. Me parece muito estranho alguém querer governar uma cidade apenas para tentar dizer que o setor público não é competente para a gestão. Porque cada área da cidade foi transferida, de alguma forma, para a iniciativa privada. Áreas sociais, saúde, agora se pensa na educação, se pensa na assistência social, a contratação daquela pousada Garoa, onde morreram 11 pessoas que foram ali colocadas pela prefeitura municipal, mas os assistentes sociais, as assistentes sociais não foram ouvidos. Os conselhos não são ouvidos. E na questão da enchente, técnicos do DEMAI marcaram, documentaram o pedido para fazerem com que as casas de bomba fossem reformadas, fossem melhoradas. E não aconteceu. E não aconteceu, isso também é algo que a cidade está incomodada, eu já percebo, por uma opção política. Porque, de um lado, o DEMAI tinha 430 milhões em caixa. Vocês imaginem ter dinheiro em caixa e colocar zero na manutenção do sistema de proteção em meio a uma grave crise climática continuada. Porque a crise climática começou em setembro do ano passado e ela continuou até maio. E nos dias de hoje, ela ainda está colocada. Mas a opção política do prefeito e administrativa foi não fazer. Porque, ao mesmo tempo, ele buscava, no BNDES, recursos para fomentar a privatização do DEMAI. Então, essa lógica fundamentalista de que o setor público não consegue fazer nada é, na verdade, do mau gestor. Porque o gestor destrói o setor público, destrói o órgão público. O DEMAI, que deveria ter, já teve 3 mil funcionários, hoje tem 1.000. As pessoas, a empresa responsável, contratada, terceirizada, para fazer a limpeza dos bueiros, o titular da empresa está indiciado por pagamento de propina ao responsável, cargo de confiança do prefeito, dentro do DEMAI, que eram as pessoas responsáveis pela limpeza e manutenção, indiciados pelo Ministério Público. Então, há elementos de crime, além da opção política. E isso eu não posso me calar. Eu preciso, independentemente da máquina que está sendo colocada para tentar, de todas as formas, inviabilizar a alternância de poder na cidade, eu seguirei dizendo que a cidade precisa de um plano e de uma mudança, sacudir realmente essa toalha, né? Para que os farelos disso tudo, da má gestão, os farelos das propinas e da corrupção, saiam hoje da Prefeitura de Porto Alegre e deixem a cidade voltar seu curso de desenvolvimento com um projeto que melhore a vida nos bairros, no centro da cidade e que nos tire dessa condição que nós nos encontramos hoje como capital do Estado
vivendo tantas dificuldades. Candidata, agora falando um pouquinho da composição política, né? O PT já governou lá atrás muito tempo Porto Alegre, né? E até o governo local também, mas tem dificuldade em voltar aí para o cargo executivo, né? Nessa campanha, a senhora escolheu na sua chapa aí uma integrante do PSOL, quer dizer, que também é do mesmo grupo, campo político da esquerda, né? A senhora, como é que a senhora vê essa questão de ficar a chapa toda na esquerda, não ampliar um pouco para o centro, não fazer essa ampliação na coligação, nas alianças? A senhora não acha que isso pode atrapalhar aí o melhor desempenho na sua campanha? Não, Luci, eu até queria referir uma questão. Eu estou muito otimista com o nosso caminho para a vitória. Temos que trabalhar muito, mas nós estamos com uma aliança forte, digna, baseada em programa, não em interesses outros. Falo isso porque ter a Tamires como vice é, para mim, um orgulho muito grande. É uma mulher negra, uma servidora pública federal, altamente competente, uma pessoa que começou sua vida profissional como cobradora de ônibus na Carris, empresa que o prefeito privatizou por meia dúzia de tostões. Já foi a melhor empresa de ônibus do Brasil. Tamires hoje é servidora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela representa muito na nossa chapa por essa diversidade humana e por nós estamos fazendo já um marco na história com a ousadia de buscarmos uma cidade onde as mulheres têm voz, onde as mulheres que seguram a barra nas casas, nos bairros, mães solos, mulheres trabalhadoras, que são as que mais procuram políticas públicas, se veem também em nós que somos mães e estamos trabalhando por essa cidade com experiências políticas diversas. Eu tenho 30 anos em mandatos parlamentares, fui vereadora de Porto Alegre aos 25 anos, fui deputada estadual, sou deputada federal no 6º mandato, integro a mesa diretora da Câmara, fui ministra de Estado, sou mestra, sou doutora em ciência política, são experiências diversas. Tamires nunca exerceu mandatos públicos, mas vem do serviço público também. E o que é muito interessante é que nós temos uma chapa de PT, PSOL, mas mais 7 partidos. A vinda do PSB nos traz também esse espectro que nacionalmente é representado por Geraldo Alckmin. Mas, além disso, nós temos uma chapa de esquerda e um programa para a esquerda, pela esquerda para o centro. Um programa que dialoga com o desenvolvimento. Enquanto o nosso adversário está paralisado em responder sobre a sua responsabilidade nessa enchente, do porquê não fez, do porquê não cuidou, do porquê não protegeu, porquê não fez a manutenção, e enquanto ele está paralisado em ter que responder por que a sua secretária de Educação foi presa, por que comprou superfaturados, livros e livros, enquanto as escolas não têm caixa d'água, por que já estamos no 4º secretário de Educação da cidade, e a cidade de Porto Alegre é a segunda com menor nota entre todas as capitais brasileiras no IDEB, enquanto ele tem que responder sobre isso, porque essa é a sua gestão, uma gestão que é uma tragédia para a cidade, para as crianças. Nós estamos falando de futuro e de desenvolvimento. Eu estou falando com o vice-presidente da República sobre o Nova Indústria Brasil. Estou falando com o Ministério da Educação sobre como manter mais tempo as crianças na escola, como garantir que elas possam ter o turno inverso, fazer seus temas, seus deveres, seus trabalhos, mas também terem acesso à música, a inglês, a espanhol, ao esporte. Como fazer concurso para a Guarda Municipal para criar em torno das escolas territórios seguros. Como garantir que os MEIs, microempreendedores individuais, tenham uma casa em Porto Alegre que nós pretendemos colocar em parceria com o SEBRAE para o atendimento das suas necessidades jurídicas, as suas necessidades de contabilidade, informações diversas. Então, o nosso programa é um programa de atendimento da cidade,
um programa do verde, o programa da saúde, o programa da educação, o programa do desenvolvimento e o programa do cuidado com as pessoas, de um ônibus melhor. O adversário precisa explicar a privatização da Carris, linhas de ônibus que não cumprem mais seu papel, que não chegam nas comunidades, que não cumprem horário, porque agora as próprias empresas é que verificam a tabela de horário, já que a prefeitura não faz mais a fiscalização devida. Enquanto isso, nós somos aquelas a quem a população está se dirigindo e dizendo: é preciso mudar. Então, eu vou dar uma notícia para vocês aqui na TV Estadão. Nós estamos fortes e caminhando para uma vitória histórica nessa cidade, onde tantas vezes a gente teve que enfrentar aquela dimensão, sabe, da violência contra a mulher, do machismo, coisas assim que a gente quer ver no passado. E as mulheres são o motor dessa mudança em Porto Alegre. E como motor dessas mudanças, elas têm muito poder junto aos seus esposos, namorados, companheiros, para que eles também se sensibilizem em fazer um voto pela transformação e pela mudança. Candidata, a senhora falou aí no transporte, na questão dos ônibus, e eu queria fazer uma pergunta sobre isso, porque a senhora recentemente retirou do plano de governo a previsão de criar uma taxa para financiar a tarifa zero no ônibus de Porto Alegre, né? Eu queria entender como que vai ficar essa proposta, como que poderia ser feita essa tarifa zero no ônibus. Olha, na verdade, eu não retirei. Eu vou recolocar explicando melhor, porque parece que o atual prefeito não consegue compreender ou quer utilizar de uma forma indevida. Então, vai voltar aí para o texto de uma forma reescrita. Gente, é o seguinte, a tarifa zero deve ser um objetivo dos governos democráticos, porque assim como a saúde e a educação, o transporte coletivo precisa ser um direito, que, aliás, é o direito de ir e vir. E é um dos primeiros direitos, porque sem ele, a população sequer procura um emprego. Sem ele, olha a cidade que nós temos. É a cidade em que mais jovens, melhor, reformulando isso, é a cidade onde nós temos um grande número de estudantes de ensino médio que não continuam fazendo o seu ensino médio porque não há escola de ensino médio perto de casa e para chegar à escola é preciso pagar o ônibus. R$ 4,80 para ir, R$ 4,80 para voltar. Muitas famílias fazem a opção dos jovens, dos adolescentes não seguirem. Então, isso é preciso mudar. No entanto, a atual gestão da prefeitura, que esse ano está repassando às empresas de ônibus 130 milhões de reais, não tem cuidado da qualidade do transporte coletivo e nem do direito ao transporte coletivo. Porto Alegre tinha passe livre aos domingos, para as pessoas irem aos parques, não tem mais. Porto Alegre tinha passe escolar, 50% pagava o estudante, não tem mais. Então, nós fomos perdendo muitas coisas. O mais grave que eu vejo é que centenas, milhares de cobradores foram demitidos, então agora só tem um motorista no ônibus, não tem mais o cobrador, a cobradora, e essa segunda pessoa não trabalhava só para fazer o troco. Além de fazer o troco, como hoje em dia muitas vezes a tarifa, na maioria das vezes, é paga com cartão, né? Talvez para essa função tenha uma necessidade menor, mas é a pessoa com deficiência, é o idoso, é a criança viajando sozinha, é a pessoa grávida, e é principalmente a necessidade do motorista estar ligado na pista, e não nas pessoas, e não em fazer o troco, e não em atender alguém quando ele não tem mais ninguém no ônibus. De forma que nós só perdemos em termos de qualidade de transporte coletivo de Porto Alegre. O que eu estou propondo? Que a gente faça uma mudança gradual em relação a isso. Em primeiro lugar, recuperar a tabela de horário do ônibus. A população tem que saber que hora passa o ônibus em cada ponto, em cada parada. Para mim, isso tem que estar, inclusive, afixado na parada do ônibus. A previsão tem que ir no celular das pessoas também. Quem pega um ônibus tem que saber, vai passar tal hora em tal ponto. As pessoas acompanhando o itinerário. Isso é possível, já há tecnologia para isso e muitas cidades utilizam. Daí a pessoa se aproxima da parada quando o ônibus está chegando. Segundo, ampliar, voltar a ter o número de ônibus circulando que tinha antes da pandemia e também os itinerários. O atual prefeito autorizou a retirada de vários veículos, diminuiu o número de ônibus circulando, os ônibus estão superlotados, isso particularmente para as mulheres é muito, muito violento.
é muito terrível, a reclamação é total. Muitas vezes não se consegue entrar no ônibus e quando se entra, se é apertado de toda forma, é uma coisa terrível. Mas junto com isso, o ônibus não vai mais às comunidades mais periféricas. Ele para em algum lugar e a pessoa tem que pegar o outro ônibus. Isso é terrível, porque em alguns casos até tem que pagar a outra passagem. E mesmo que não tenha que pagar, aumenta o tempo para chegar em casa, diminui a qualidade de vida. Bom, gente, a minha proposta é controle público do horário, controle público e volta dos ônibus às regiões que não estão sendo atendidas e um número de veículos condizentes com a necessidade da população. Mas, ao mesmo tempo, eu quero caminhar para a tarifa zero no futuro. Esse projeto do vereador Roberto Robaina, em Porto Alegre, e da Luísa Erundina, em Brasília, prevê sair a empresa, deixa de pagar o vale transporte e paga aquilo que pagava de vale transporte como subsídio para a tarifa, não só do trabalhador, para quem ela pagava o vale transporte que é vinculado a ela, mas a toda a família dele. Os cálculos que nós temos, e que o próprio vereador produziu, é de que utilizando os recursos do vale transporte, mais o subsídio da prefeitura, nós temos condições de ter ônibus rodando com tarifa zero. Mas é óbvio que precisa aprovar lei municipal e lei federal. Então, não é possível fazer de forma automática. O que eu quero fazer de forma automática, realmente, trabalhar para garantir, é o estudante de ensino médio. O estudante de ensino médio e do ensino fundamental, que precisa que o município e o Estado não garantirem a escola perto de casa. Eu sou uma professora e sou mãe, eu não quero que falte aula porque não tenha passagem. Para esse, eu acho que nós temos obrigação de dar. Porque nós estamos faltando com ele. Nós não estamos dando a vaga perto de casa. Se nós estamos dando uma vaga longe de casa, nós temos que oferecer para esse estudante a condição de ficar. Então, a primeira etapa desse nosso projeto não começa com a tarifa zero para todo mundo. Começa com o que o município pode. E o município não é nem que ele só possa, ele deve assegurar que a criança e o adolescente estejam na escola. Isso, para mim, é ético, é moralmente inaceitável um prefeito ou uma prefeita não se importar se uma família tem ou não o recurso de manter seu filho na escola. Eu acho que isso é comigo. Isso é o que eu quero responder. Então, eu vou começar por aí. A tarifa zero vai ficar lá para o final, depois das leis aprovadas. Mas o estudante, esse eu quero que a mãe saiba que foi para a aula. Bom, deputada, a gente já está chegando ao fim, né? Já estamos aí nos minutos finais da nossa conversa, mas antes eu queria fazer mais uma pergunta. O presidente Lula vai entrar para valer na sua campanha, vai gravar vídeo, vai visitar, vai fazer caminhadas? Como é que vai ser a participação dele aí na sua campanha? O presidente Lula já gravou, já está rodando, está no ar. Tá junto, tá apoiando, tá junto com a autonomia das funções de presidente da República, né? Aí são outras questões, mas como alguém com quem eu convivo, em quem eu confio e que confia em mim, eu me sinto muito grata pelo apoio do presidente, pela confiança dele, e vou honrar aqui nessa nossa capital, onde ele ganhou as eleições em 2022, ele foi o mais votado em Porto Alegre. Eu vou caminhar muito com Olívio Dutra, com Tarso Genro, com Raul Ponte. Estamos com José Fortunati também, que já não é do PT, que foi eleito por um outro campo, que foi prefeito. Inclusive, o atual prefeito foi vice dele, e Fortunati nos apoia. Então, eu tenho uma alegria muito grande de poder caminhar com um grande número de mulheres também, Manuela Dávila, Luciana Genro, Fernanda Melchiona, Dayana Santos, Maria Augusta Feldman. Para mim é algo muitíssimo grato e feliz poder fazer essa caminhada em Porto Alegre. Deputada, candidata, a gente agradece, foi um prazer conversar com a senhora. O canal continua aberto, né? Pode voltar outras vezes para a gente falar de política, de projetos, né, de cidades. E eu agradeço aqui o repórter Yander Porcela, que dividiu essa conversa comigo, o Cláudio da Luz, que fez a nossa ponte remota, e principalmente a nossa entrevistada, Maria do Rosário. Sucesso aí no seu trabalho e até um próximo papo com o editor.
Muito obrigada, fico muito honrada. Vocês viram que eu falo com o meu coração, com vontade de fazer as coisas. É o meu jeito, mas, ao mesmo tempo, com muito embasamento técnico, político, vamos juntos e juntas fazer uma transformação. Colocar a mão na massa para valer. Abraço. Abraço, obrigada.